Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai tratar de alguns temas, né? O paradoxo econômico francês, desenvolvimento capitalista na França e o seu progresso econômico, crescimento econômico dos Estados Unidos impulsionado pela abundância de recursos naturais, mão de obra e capital, coisa boa, os caras tinham tudo. Divisão global pós-revolução industrial entre países adiantados e subdesenvolvidos após a Revolução Industrial. Sistemas eles estão inclusos no capítulo 9 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Eu estou destrinchando esse livro todo, fazendo um resumo. Tem uma playlist aqui no canal com ele em capítulos e partes, né? Tudo organizadinho, tiver afim, dá uma olhada lá. O resumo está aqui na minha frente, eu vou dar uma lida nele e vou trocar uma ideia com vocês a respeito do resumo, beleza? Então, sem mais enrolações, vou partir aqui para a leitura da última parte do capítulo 9. O desenvolvimento econômico na França durante o século XIX apresenta um paradoxo intrigante. Apesar de possuir instituições ideais para o desenvolvimento capitalista, talentosos empresários e inovações técnicas pioneiras, como a fotografia e a galvanoplastia, o progresso econômico francês foi mais lento do que o de outros países. A França exportava grandes reservas de capital para toda a Europa. Era um centro financeiro internacional e liderou empreendimentos como a fundação de companhias de gás em várias cidades europeias. No entanto, seu desenvolvimento econômico era notavelmente mais lento do que em outras nações, perdendo terreno para a Grã-Bretanha e prestes a perder para a Alemanha. A Revolução Francesa, né, ela empenhou um papel crucial nesse paradoxo, pois apesar das vantagens iniciais, a economia francesa permaneceu centrada no campesinato e na pequena burguesia. Caramba, cara, já começou no 220, né? A França zoada. Bom, lá na França do século XIX, vamos dizer aqui no resumo, rolou um paradoxo interessante no desenvolvimento econômico, né? Eles tinham tudo para ser uma potência. Tinham, instituições legais, empresários talentosos, né? Tinha a capacidade de inventar coisas importantes como a fotografia, a galvanoplastia, né? Só que, mesmo com isso tudo, cara, a França ela cresceu mais devagar do que outros países já industrializados, né? Ela mandava um monte de dinheiro para a Europa, era um centro financeiro e até começaram, né, empresas de gás em várias cidades. Só que, mesmo assim, o crescimento econômico deles, né, não acompanhava o ritmo das outras nações. Eles perdiam terreno. Tá aqui, ó, para a Grã-Bretanha e estavam quase perdendo também para a Alemanha, né? E, bom, o que complicou tudo também foi a Revolução Francesa, né, que mesmo tendo aquele começo promissor, deixou a economia mais focada, né, na galera do campo e na pequena burguesia, né? Isso acabou dificultando o avanço industrial como em outros lugares. Muito por causa disso, guerra, cara. Guerra arrebenta qualquer economia, não importa o lado vencedor ou perdedor, né? Eu vivo dizendo isso e toda vez que falar de guerra, eu vou falar a mesma coisa. A população francesa crescia de forma constante, mas suas cidades expandiam-se modestamente. Mesmo com um poder industrial considerável no final da década de 1840, a França não se tornou uma potência industrial de destaque em comparação com a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos. A explicação para esse paradoxo, né, reside na Revolução Francesa, que ao tomar uma direção radical com Robespierre, limitou o potencial capitalista de economia da França. Os trabalhadores desprovidos de terra migravam lentamente para as cidades, mas a falta de um mercado interno expansivo prejudicava a produção em massa. Empresários franceses preferiam fabricar mercadorias de luxo, enquanto financistas promoviam indústrias estrangeiras em detrimento das domésticas, resultando em um cenário em que o capital não era investido na indústria doméstica. O crescimento econômico da França fertilizava o de outros países, mas a própria França não se tornava uma potência industrial proeminente. A França do século XIX ela enfrentou um dilema interessante, né? A
Apesar de ter uma população que crescia constantemente e alguma força industrial, ela não se tornou uma superpotência industrial como a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos. Razão disso, acabei de falar. Revolução Francesa, né? E especialmente quando Robespierre tomou, né, medidas radicais. A migração dos trabalhadores sem terra para as cidades ela até acontecia, mas o problema era que a França não tinha um mercado interno grande o suficiente para impulsionar essa produção de massa, né? Além disso, os empresários franceses eles preferiam fazer produtos de luxo, enquanto os financistas eles apoiavam indústrias estrangeiras ao invés das indústrias locais, né? Isso fez com que o capital ele não fosse investido de maneira firme na indústria local, a indústria doméstica, a indústria local. Foi investido no estrangeiro, né? Assim, o crescimento econômico da França beneficiou outros países. Só que ela mesma, né, não se tornou uma potência industrial. Nos Estados Unidos, a situação era totalmente oposta à França. O país enfrentava uma escassez de capital, mão de obra e qualificações técnicas, né? Mas estava disposto a importar esses recursos. A Grã-Bretanha, por sua vez, estava pronta para exportar capital, pessoas e conhecimentos técnicos. Olha o casamento aí. A expansão interna, aliada à falta de uma colonização organizada e meios de transporte eficientes para explorar o vasto território, sustentava um crescimento quase ilimitado da economia norte-americana. Nos Estados Unidos, né, a coisa estava bem diferente da França. Eles tinham um problemão, né? Faltava grana, faltava mão de obra e gente qualificada para os trampos mais técnicos, né? Mas eles estavam de braços abertos aqui a importar isso tudo. Vem, galera, pode vir que aqui é a boa. A Grã-Bretanha, né, estava na vibe de exportar dinheiro, de mandar gente e dar uma ajuda e conhecimento técnico. Foi o que eu brinquei falando. Olha aí o casamento. Os Estados Unidos faltava um monte de coisa que eles estavam dispostos a trazer. E a Grã-Bretanha tinha isso tudo e estava a fim de mandar a galera. O que aconteceu? A galera foi para os States, né? A bagunça toda, né, lá nos Estados Unidos era compensada pela expansão interna. Eles tinham um território, cara, muito grande, né? Continuam tendo um território enorme, mas faltava uma organização certinha, né, para colonizar e meios de transporte que fossem eficazes. Mesmo assim, cara, isso não segurou, né, o crescimento gigante dos Estados Unidos, da economia deles, né? Eles queriam importar recursos, expandir por dentro, né? Estavam prontos para um crescimento basicamente sem limite, né? E se tornou um monstro que se tornou no decorrer das décadas. A nova república incentivava a acumulação, a inventividade e a iniciativa privada com uma população em rápido crescimento, demandando bens padronizados. Inventores norte-americanos contribuíam com inovações e a economia do país crescia em uma taxa excepcional, tornando-se uma potência econômica mundial após 1860. No entanto, um grande obstáculo se interpunha no caminho do domínio econômico global dos Estados Unidos: o conflito entre o norte agrícola e industrial e o sul semicolonial. Enquanto o norte se beneficiava da independência econômica, capital e habilidades da Europa, o sul era dependente da Grã-Bretanha, e especialmente devido à produção de algodão. O sul favorecia o livre comércio, enquanto o norte protegia firmemente a sua indústria contra a concorrência estrangeira. A disputa territorial no oeste, entre o norte e o sul, intensificava e somente a Guerra Civil de 1861 a 65 unificou a América sob o capitalismo do norte, decidindo o futuro da economia americana. Cara, lá nos primórdios dos Estados Unidos a ideia era clara: acumular grana, acumular riqueza, né? Ser inovador e promover, né, a iniciativa privada. Com a produção crescendo, né, e buscando bens padronizados, os inventores norte-americanos eles contribuíam com ideias revolucionárias, né, impulsionando uma economia que crescia assim, numa velocidade surreal, cara, surreal. A nação ela se tornou uma potência global, né, depois de 1860,
Só que, pô, um caos surgiu aí, né? O conflito entre o norte, que era mais agrícola e industrial, e o sul, que era menos desenvolvido economicamente e dependente pra caramba da Grã-Bretanha, né? Especialmente a produção de algodão. O norte ele queria proteger a indústria, enquanto o sul ele preferia o livre comércio, né? Só depois da Guerra Civil os Estados Unidos se unificou com a vitória do capitalismo do norte, né? Isso definiu o rumo econômico do país. Ou seja, o rumo econômico do país por conta do que o norte pregava. Até meados do século XIX, a Rússia não era uma potência econômica. Suas minas e manufaturas, criadas pelos czares do século XVIII, estavam em declínio e as novas indústrias começaram a expandir apenas na década de 1860. A exportação de trigo da Ucrânia para o Ocidente também progredia moderadamente. Na Europa Oriental, Escandinávia, Balcãs, Espanha e o sul da Itália, não se vislumbrava a era da grande transformação econômica observada em outras partes. Até mais ou menos, né, ali do século XIX, a Rússia ela não era poderosa economicamente. Ela não era assim, muito poderosa economicamente. Né? As minas e as fábricas que os czares eles criaram, né, lá no século XVIII estavam meio fracas, né, e começaram a decair. Só lá, pelos anos 1860, que as novas indústrias elas começaram a crescer. A exportação de trigo da Ucrânia para o Ocidente estava indo devagar em várias partes, né? Como diz aqui, Europa Oriental, Escandinávia, Balcãs, Espanha e no sul da Itália, né? Não estava rolando, né, aquela grande transformação econômica que estava acontecendo em outros lugares. Né? A galera estava meio para trás, estava mais devagar. O avanço econômico em algumas regiões contribuiu para a estagnação ou regressão em outras. À medida que economias menos desenvolvidas enfrentavam competição dos novos centros industriais, o Reino Unido, por exemplo, conseguia vender mercadorias a preços mais baixos, consolidando-se como a oficina do mundo. A dependência dessas regiões em alimentos e minérios em troca de manufaturas britânicas refletia a dinâmica desigual da economia global. A resistência ou a aceitação desse arranjo dependia da disposição dos líderes locais e das condições socioeconômicas. Bom, o crescimento econômico em algumas áreas prejudicou outras. As economias menos desenvolvidas enfrentavam a concorrência das novas potências industriais. Essas regiões elas dependiam da exportação de alimentos e minérios em troca de manufaturas britânicas, que mostrava, né, visivelmente a desigualdade econômica global. E o Reino Unido ele conseguia vender, né, produtos a preços mais baixos, se tornando a oficina do mundo. Basicamente, a oficina do mundo. Friedrich List, o economista alemão, rejeitou a ideia de uma economia internacional que favorecia a Grã-Bretanha como a principal potência industrial. Ele defendia o protecionismo, assim como os americanos. No entanto, a capacidade de uma economia aceitar ou rejeitar esse papel dependia de sua independência política e força. As colônias, por exemplo, não tinham escolha, e algumas, como a Índia, estavam no processo de desindustrialização. O Egito, sob o governo de Muhammad Ali, tentou se industrializar, investindo em cultivo de algodão e na indústria. No entanto, intervenções estrangeiras e derrotas militares minaram esses esforços. O protetorado britânico no Egito, no final do século XIX, mostrou como as influências externas podiam transformar economicamente um país. O Friedrich List, um economista assim, sinistro, ele não concordava com a ideia de uma economia global que favorecia principalmente a Grã-Bretanha como uma potência industrial. Né? Ele defendia o protecionismo, né? Assim como os americanos. Né? Tá, o que é o protecionismo? O protecionismo é uma política econômica que visa proteger a economia nacional da concorrência externa. Voltando, só que a capacidade de uma economia seguir ou rejeitar esse caminho dependia da sua independência política e da sua força. Né?
E, pô, as colônias, né, elas não tinham muita escolha, cara. Estavam até passando por um processo de desindustrialização, como no caso da Índia, né? Lá no Egito, por exemplo, teve até uma tentativa, vamos se industrializar e pá, teve investimento no cultivo de algodão e na própria indústria, maquinário, né? Só que, pô, infelizmente, as intervenções estrangeiras, né, e as derrotas militares prejudicaram esse rolê, prejudicaram esse esforço. A divisão entre países adiantados e subdesenvolvidos após a Revolução Industrial foi profunda e duradoura. Por volta de 1848, estava claro que alguns países, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, estavam à frente. O restante do mundo, exceto por algumas regiões, estava atrasado e se transformava em dependência econômica do Ocidente, seja por meio de pressões comerciais ou militares. Galera, depois, né, após a Revolução Industrial, teve uma divisão firme entre os países que eram considerados adiantados e os subdesenvolvidos. Como diz aqui, por volta de 1848, ficou evidente que na Europa Ocidental e também nos Estados Unidos, o progresso era muito acima do resto da galera, né? E, bom, a maioria do mundo estava atrasada e acabou se tornando economicamente dependente, né, desses países mais adiantados do Ocidente, né, seja por influência comercial ou militar. Cara, isso aí simplesmente mudou a história de muitos países. Bom, pontos importantes do nosso resumo. A França possuía instituições ideais para o desenvolvimento capitalista, mas o seu progresso econômico era mais lento do que dos outros países, né? Não rolou na França se tornar uma potência. A Revolução Francesa desempenhou um papel crucial no lento progresso econômico da França, pois limitou o potencial capitalista da economia francesa. Guerra. Os Estados Unidos enfrentavam uma escassez de capital, mão de obra e qualificação técnica, mas eles estavam dispostos a importar esses recursos. A economia dos Estados Unidos crescia a uma taxa excepcional, tornando-se uma potência econômica mundial após 1860. Até meados do século XIX, a Rússia não era uma potência econômica. Suas minas e manufaturas criadas pelos czares no século XVIII estavam em declínio e as novas indústrias começaram a se expandir apenas na década de 1860. As colônias não tinham escolha e algumas, como a Índia, estavam no processo de desindustrialização. O Egito tentou se industrializar, investindo em cultivo de algodão e na indústria. No entanto, intervenções estrangeiras e derrotas militares minaram esses esforços. A divisão entre países adiantados e subdesenvolvidos após a Revolução Industrial foi profunda e duradoura. A Europa Ocidental e os Estados Unidos estavam à frente. Galera, esse foi o resumo do capítulo 9, a parte 3, a última parte do capítulo 9 da Era das Revoluções. Próximo vídeo vou dar início ao capítulo 10, beleza? Tá curtindo o resumo? Se inscreve aí, ativa o sininho para receber futuras notificações. Sempre que eu posso eu vou tentar colocar aqui novas partes, novos textos, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, está no final de 2023, final de ano muito corrido, não estou conseguindo manter uma regularidade, está saindo tipo 2 vídeos na semana, um vídeo na semana, 2 semanas sem, aí saem uns 3, 4, que eu já deixo gravadinho, mas agora para o início de 2024 eu vou tentar manter uma regularidade de postar um vídeo todo dia ou quase todo dia para dar uma moral para a galera que está precisando estudar, beleza? Vou ficando por aqui, rapaziada, valeu, falou, fui, beijo no coração e feliz ano novo para vocês, partiu!